Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Bem-vindo a pensar e refletir nesses breves devocionais que faremos. Estaremos expondo o capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, que com certeza nos trará grandes ensinamentos. Pudemos compartilhar essa palavra na Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Santo André, Avenida Carlos Gomes, 673. Você é nosso convidado a estar conosco. O título que nós colocamos nessa mensagem é Relacionamentos que Glorificam a Deus. Então, se você tem sua Bíblia aí, abra por favor na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, diz assim: admoesta-os que se sujeitam aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo várias concupiscências e deleites, e vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Versículo 6. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Vamos ler até aí. Depois, na segunda parte, leremos o resto do capítulo. Então, queremos iniciar falando sobre o dever do cristão em relação ao mundo. Nós sabemos que não somos do mundo, mas estamos no mundo. Então, queremos destacar alguns pontos que são os seguintes: o cristão e seu relacionamento com o poder civil e o ambiente pagão em geral. Instruções práticas da salvação para a vida diária. Os cristãos devem produzir impacto positivo na vida da sociedade. O correto relacionamento com as autoridades, com o próximo e com Deus, assim como Paulo fala no versículo 1 que nós já lemos. Ordena que Tito lembre aos cristãos que seu compromisso em relação ao Estado e às autoridades constituídas. Paulo já havia falado sobre este assunto aos cretenses. Agora, por meio dessa carta, relembra os mesmos ensinos. Não precisamos ter nenhum constrangimento de repetir as mesmas verdades. Essa era uma prática apostólica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o cristão, sabemos e entendemos que ele tem dupla cidadania. Ele é cidadão do céu e também do mundo. Ele deve obediência a Deus e também às autoridades constituídas. Nós vamos ver que o dever de respeitar as autoridades vão até um ponto, um limite daquilo que ensina a palavra de Deus. Duas coisas são exigidas do cristão em relação às autoridades. Aqueles que governam são autoridades constituídas pelo próprio Deus e devem ser respeitadas e obedecidas. A obediência civil é a responsabilidade do cristão. Ele não pode ser anarquista nem agitador social, uma vez que resistir à autoridade e insurgir-se contra o próprio Deus, que é constituído. Você pode ver isso em Romanos capítulo 13, versículo 1. Essa ordem de Paulo foi dada em virtude das tensões sociais e políticas que pairavam na ilha de Creta. Um teólogo diz que os cretenses estavam constantemente envolvidos com insurreições, assassinatos e guerras destruidoras. Então, sabemos e entendemos que Paulo faz essas instruções, a palavra de Deus é atual, ela vale para hoje. E vamos ver à frente que, com certeza, existe um limite para obedecer às autoridades quando elas não fazem o bem, quando elas não cumprem aquilo para que elas foram constituídas. Nós vamos ver isso à frente.
mas é importante que nós entendamos que Deus está no controle de todas as coisas. A ilha de Creta ela foi subjugada por Roma no ano 67 a.C. Desde então permaneceu resistente ao jugo colonial romano. Paulo já havia destacado a atitude insubordinada dos cretenses no capítulo 1, nos versículos 10 e 16. A obediência civil, porém, tem limites. O Estado não é dono da consciência dos homens. Sempre que o Estado se torna absolutista e opressor, invertendo e subvertendo a ordem, promovendo o mal e coibindo o bem, os cristãos têm o direito e até o dever de desobedecer. Então, isto é bíblico. Você pode ver isso em Atos capítulo 5, versículo 29, onde a palavra de Deus diz que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Nos livre dos homens maus. Amém.